Nos últimos séculos, a expectativa de vida da humanidade cresceu de maneira surpreendente. Antes, um ser humano esperava viver mais ou menos 35 anos, e no decorrer de aproximadamente 200 anos, esse tempo de vida mais que duplicou, chegando a atingir a média dos 72 na atualidade, sendo que em alguns países, como o Japão, a população vive em torno de 84 anos. O aumento se deve a vários fatores, como o crescimento da produção de alimentos, melhorias nas condições de higiene e os grandes avanços da medicina, campo em que alguns profissionais fizeram importantes descobertas que ajudaram a melhorar a qualidade e, consequentemente, a expectativa de vida também. Entretanto, nesse vídeo, em vez de contar a história de homens e mulheres brilhantes que revolucionaram a medicina, vou contar a história de um dos médicos mais assombrosos da humanidade, o Dr. Walter Freeman. Um homem que corrompeu não só a ciência em prol de seus objetivos, como também deformou e destruiu milhares de vidas. A bem da verdade, tudo parecia cooperar para que um jovem chamado Walter Jackson Freeman II, nascido em 1895 na Filadélfia, se tornasse um médico absolutamente extraordinário, que certamente salvaria muitas vidas. Nascido em uma importante família de médicos, seu pai era um respeitado otorrino, e seu avô materno era considerado um dos melhores cirurgiões do país, reconhecido pela atuação na Guerra Civil Americana e por ter atendido nada mais, nada menos que 6 presidentes. Muito capacitado, em 1912, aos 18 anos, o jovem Walter Freeman iniciou seus estudos em Yale, se formando em 1916. Pouco depois, ele estudou neurologia na Universidade da Pensilvânia e complementou seus estudos na Europa. Nesse período, ele ficou totalmente fascinado pela mente humana e passou a buscar cada vez mais conhecimento sobre o assunto. Como parte de sua preparação, estagiou com o respeitadíssimo médico William Spiller, um profissional que Freeman idolatrava por conta de seu trabalho inovador no campo das ciências neurológicas. Posteriormente, em 1924, ele se mudou para a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., conseguindo finalmente atuar como neurologista na cidade. Porém, isso parecia ser insuficiente para ele, que ambicionava conseguir um cargo de maior relevância para alavancar sua emergente e promissora carreira médica. Todo o esforço do jovem médico foi recompensado quando ele assumiu o respeitado cargo de diretor de laboratório no Hospital St. Elizabeth, uma grande instalação psiquiátrica de Washington. Entretanto, essa promoção mudaria sua vida e a de todo o mundo médico para sempre. Ao assumir o cargo no Hospital St. Elizabeth, Walter Freeman se viu diante de um cenário no mínimo aterrador. Por todos os lados, ele via inúmeras pessoas padecendo dos mais diversos transtornos mentais e que, para piorar, viviam em condições insalubres, uma triste realidade tanto nesse quanto em outros hospitais do país. Os tratamentos eram simplórios e se baseavam principalmente em terapias eletroconvulsivas, tratamentos de choque com insulina. Esses procedimentos da época eram praticados na crença de que as doenças mentais eram fruto do inconsciente. Se rebelando contra essas ideias, Freeman idealizou teorias de que os transtornos mentais tinham causas físicas bem definidas e objetivas, e que justamente por causa disso, os tratamentos mais adequados deveriam envolver cirurgias cerebrais invasivas, que serviriam como tratamento psicológico. No entanto, apesar de acreditar nisso e de alimentar várias teorias, faltava a Freeman estudos para embasar suas ideias. Em uma época onde as comunicações eram precárias e a troca de informações era praticamente inexistente, do outro lado do Oceano Atlântico, um médico estava desenvolvendo uma técnica que deixaria o protagonista dessa história encantado. Esse encanto todo era o ponto de partida para mudar a vida de milhares de pessoas para o bem e para o mal. Como falei agora há pouco, na época de Freeman, os tratamentos para doenças mentais eram escassos, ineficientes e precários. Portanto, qualquer novidade ou possíveis soluções inovadoras eram recebidas com grande entusiasmo, como aconteceu com a leucotomia, uma técnica desenvolvida pelo neurologista português Antônio Egas Moniz em 1935.
Nesse procedimento, o crânio do paciente era perfurado e suas conexões neurais eram cortadas pela remoção de tecidos do córtex pré-frontal. Segundo Moniz, seu processo, além de revolucionário, era muito eficiente, e para embasar isso, afirmou que seus primeiros 20 pacientes tiveram uma melhora imensa. Com base em procedimentos semelhantes realizados durante 50 anos em humanos e animais por vários médicos em toda a Europa, Moniz codificou a abordagem, documentou, publicou seus resultados e viajou para o exterior com o intuito de difundir sua descoberta, que foi muito bem aceita por inúmeros médicos, o que levou Moniz a se tornar o primeiro português a receber um prêmio Nobel em 1949. Só para constar, apesar do reconhecimento da época, hoje essa premiação é considerada um dos maiores erros de toda a história do prêmio Nobel, e vários pedidos já foram feitos para que a homenagem seja anulada. Com toda a divulgação recebida, o novo tratamento se popularizou e, segundo estimativas, somente no Reino Unido mais de 20 mil cirurgias desse tipo foram realizadas entre o início dos anos 1940 e o final dos anos 70. Pacientes com esquizofrenia, depressão grave ou transtorno obsessivo compulsivo acabavam sendo enviados para salas de cirurgia. E, para piorar as coisas, além de impactar globalmente a medicina com seus métodos, Moniz acabou servindo indiretamente como principal mestre de Freeman, que, ao vislumbrar seus estudos, ficou inspirado e acreditou finalmente ter encontrado a solução para reduzir a imensa lotação dos hospitais psiquiátricos americanos. E ele estava ansioso para tirar esses seus planos da teoria e trazê-los para a prática. O único empecilho era a falta de formação de Walter Freeman para realizar cirurgias, já que ele havia se especializado como neurologista. A solução encontrada por ele foi se associar ao neurocirurgião James Watts para estudar e aprimorar as técnicas desenvolvidas por Egas Moniz. Após algumas adaptações no procedimento, eles trocaram o nome de leucotomia para lobotomia e começaram a colocar em prática esse tratamento que prometia acabar com a superlotação dos hospitais psiquiátricos e melhorar a vida de milhares de pessoas com transtornos mentais. Freeman e Watts realizaram sua primeira lobotomia em setembro de 1936, em uma dona de casa do estado do Kansas chamada Alice Hood Hamad. E segundo os médicos, a cirurgia foi um sucesso, já que a paciente de 63 anos, que havia sido diagnosticada com depressão e ansiedade, despertou da cirurgia com um semblante tranquilo. Apesar da paciente ter sofrido uma convulsão semanas após a realização do procedimento, anos depois seu marido escreveu para o médico, informando que os anos vividos após a lobotomia foram os melhores de sua vida. Essas palavras soaram como música para os ouvidos do médico e deram a ele ainda mais certeza de que estava no caminho certo. O aparente sucesso da primeira cirurgia encorajou a dupla a seguir realizando o procedimento, e 6 anos depois já haviam realizado mais de 200 lobotomias. Segundo dados do próprio médico, cerca de 63% dos pacientes submetidos ao procedimento apresentaram algum tipo de melhora, seja de maior ou menor grau. Com base nesses números, Walter Freeman estava convencido de que a lobotomia era a salvação para milhares de pessoas, e por mais que o procedimento já estivesse sendo realizado por vários médicos espalhados pelo país, ele acreditava que precisava tornar a cirurgia ainda mais simples e acessível. Para atingir seus objetivos, o médico voltou a estudar em busca de encontrar maneiras de baratear a realização do procedimento. Após pesquisas e testes realizados em cadáveres, em 1946 ele anunciou para os Estados Unidos e para a comunidade médica seu novo procedimento, a lobotomia transorbital, que foi apresentada por ele como a solução definitiva para o tratamento de transtornos psicológicos. Utilizando literalmente um picador de gelo de sua cozinha, que mais tarde foi substituído por um equipamento semelhante criado por ele, o método consistia em deslizar perfeitamente o instrumento entre o globo ocular do paciente e a órbita óssea que o abrigava no crânio. O picador era então martelado no osso e, uma vez ali dentro, era movimentado com o objetivo de cortar as fibras neurais que conectam os lobos frontais e o tálamo.
Em seguida, o processo era repetido através do olho oposto. A efeito de comparação, enquanto uma lobotomia pré-frontal levava pelo menos 1 hora para ser feita, exigindo mais perícia do médico, a técnica elaborada por Freeman poderia ser realizada em apenas 10 minutos. Exatamente por isso que ele dizia que a lobotomia transorbital era tão revolucionária. Como não era necessário nenhum tipo de perfuração no crânio, eventuais curativos pós-cirúrgicos eram razoavelmente dispensáveis, e uma vez que o método era menos complexo que uma lobotomia tradicional, até mesmo profissionais com pouco treinamento podiam realizá-la. Freeman realizou a lobotomia transorbital pela primeira vez em 1946, em uma dona de casa chamada Sally Ellen Ionesco, que foi anestesiada antes da operação com uma máquina portátil de eletrochoque. O resultado, segundo a própria filha da mulher, foi um sucesso, o que convenceu Freeman de que mais uma vez ele estava no caminho correto. Ele então pegou seu carro, apelidado posteriormente de lobotomóvel, e partiu em uma jornada pelo país para mostrar in loco como sua cirurgia funcionava e para propagandear sua técnica. Seu slogan era "Lobotomia os leva para casa". Nessas viagens, que ocorriam principalmente durante as férias de verão, Freeman demonstrava para plateias boquiabertas seu método, e estava tão confiante de que estava fazendo o bem que chegou até mesmo a levar seus filhos para acompanhá-la em certas ocasiões. Contudo, segundo seu próprio amigo médico James Watts, Freeman se tornou obsessivamente focado em realizar lobotomias, ficando deslumbrado, envaidecido com os auditórios que lotava e com a atenção nacional que recebia. Isso fez com que Watts se afastasse, afirmando que o amigo estava indo longe demais. Porém, nem o rompimento da amizade e da parceria foi capaz de frear o neurologista. Fanático por sua descoberta, Freeman começou a promover a lobotomia como uma cura para tudo, desde doenças mentais graves até depressão pós-parto, fortes dores de cabeça, dor crônica, indigestão nervosa, insônia e dificuldades comportamentais. Toda sua vida agora era voltada para a lobotomia transorbital. Em 1952, cobrando apenas $25 por cirurgia, Freeman realizou 228 lobotomias em 2 semanas, em hospitais estaduais da Virgínia Ocidental que alegremente recebiam o médico. Um detalhe é que ele realizava suas operações sem máscaras ou luvas. E mesmo que um paciente tenha morrido em Iowa, quando Freeman se distraiu para atender fotógrafos e jornalistas, para ele tudo parecia estar correndo maravilhosamente bem, tanto que ele chegou ao cúmulo de defender que crianças de 7 anos poderiam ser submetidas a lobotomias. Contudo, logo os resultados desastrosos de suas cirurgias começaram a aparecer. Inúmeros pacientes ficavam definitivamente debilitados, sem ao menos terem capacidade para cuidarem de suas necessidades básicas. Entre as milhares de vítimas de Walter Freeman, 2 se destacam. A primeira é Rosemary Kennedy, irmã de John Kennedy, que sofria de crises epilépticas e variações de humor. Ela foi submetida a uma lobotomia aos 23 anos e, após a cirurgia, ficou totalmente incapacitada, sem condições de andar ou falar. A segunda vítima famosa de Walter Freeman foi Rosie Williams, modelo e irmã do dramaturgo Tennessee Williams. A jovem sofria de esquizofrenia e foi submetida ao procedimento que a deixou inválida e a obrigou a viver internada o resto de sua vida. Graças à descoberta de novos e eficientes medicamentos para o tratamento de transtornos mentais e à descoberta das consequências traumáticas que a lobotomia provocava, a fama de Walter Freeman foi se derretendo. Já no final dos anos 60, depois de mais um paciente morrer em suas mãos, dessa vez por hemorragia cerebral, ele decidiu encerrar suas lobotomias, gastando boa parte de seu tempo visitando ex-pacientes para documentar seu pretenso sucesso. Posteriormente, foi descoberto que Freeman realizou mais de 3.400 lobotomias, as quais ele afirmava ter alcançado 85% de sucesso em melhorar a saúde de seus pacientes, quando, na verdade, mais de 400 deles morreram, e tantos outros ficaram inertes para o resto de suas vidas. Sem prestígio, glória ou holofotes, Freeman faleceu em 31 de maio de 1972 em São Francisco, aos 76 anos.
E mesmo que tenha sido desprezado por boa parte da comunidade médica e científica, ele acreditava ter sido um grande profissional e que tinha deixado um grande legado. Entretanto, na realidade, o que Freeman deixou foi um rastro de dor, sofrimento e devastação, garantindo que ele seja lembrado para sempre como um dos maiores corruptores da ciência e da medicina. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre uma tradição praticada na Mauritânia que obriga mulheres a engordar. É só clicar e já te vejo por lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.